Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um resumo do livro O Livro das Emoções, reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano, da autora Bel César. Bel César é uma psicóloga e musicoterapeuta cuja trajetória confunde-se com a própria história da introdução do budismo tibetano no Brasil. Sua jornada começou lá por 1987. Ao organizar a visita do Lama Ganshin Rinpoche ao Brasil, Bel não buscava uma conversão, mas um encontro humano. Esse encontro selou o seu destino de forma inusitada. Ao se conhecerem em um restaurante japonês, em vez de formalidades, Bel e o Lama foram tomados por um inexplicável ataque de riso. Naquele momento, sob o olhar doce e profundo do mestre, ela sentiu uma paz inédita. Lama Ganshin profetizou: daqui a 15 anos, todo mundo vai conhecer o budismo no Brasil. Ele estava certo. Bel César fundou o primeiro centro de budismo tibetano no Ocidente, o Centro de Dharma da Paz, e tornou-se a ponte fundamental para a cultura de paz, conceito de Lama Ganshin que visa transformar a violência estrutural em harmonia interna. Um dos pontos narrativos mais fascinantes de sua vida é a relação com seu filho, o Lama Michel Rinpoche. Em um paradoxo espiritual raro, Bel é a mãe biológica e discípula de seu próprio filho, que foi reconhecido por grandes mestres, como a reencarnação de Lobsang Chupel. Eu não sei se eu estou falando certo os nomes, tá? Tibetanos, fica aqui. O mestre e assistente do Lama Ganshin no Tibete até 1954. Essa linhagem, que remonta a ministros do século VIII e grandes mestres tântricos do século XIV, confere à obra uma autoridade espiritual que Bel traduz com a precisão de uma técnica e o calor de uma mãe. O livro, portanto, não é uma teoria, mas o fruto da integração entre o Dharma e a vida cotidiana, focado no autoconhecimento além dos limites do ego. O livro é como um oráculo, a prática da leitura não linear. A natureza da obra de Bel César é profundamente experiencial, afastando-se do modelo de manual técnico acadêmico para se tornar uma ferramenta de meditação viva. A autora e o Lama Ganshin instruem o leitor a utilizar o livro como um oráculo. Essa prática fundamenta-se na premissa de que a mente sutil possui uma sabedoria intuitiva, que muitas vezes é bloqueada pelo excesso de raciocínio intelectual. O método. O praticante deve fechar os olhos e concentrar-se em uma questão, desafio ou conflito emocional presente. Deve pedir internamente por inspiração ou um sinal de clareza. E com os olhos fechados deve abrir o livro em uma página aleatória. A leitura daquela sessão deve ser feita não apenas com o intelecto, mas com o coração desperto, o budista. Essa abordagem transforma o conhecimento em vivência. O budismo ensina que a informação, para se tornar sabedoria, deve penetrar o contínuo mental. Ao tratar o livro como oráculo, o leitor quebra a rigidez do eco, permitindo que a resposta ressoe em sua necessidade imediata. Justifica-se esse método pela percepção de que em momentos de crise, o ego tende a se fechar em circuitos repetitivos. A leitura aleatória atua como um elemento de surpresa que desprograma esse automatismo defensivo. A natureza das emoções. Movimento, energia e make-up interno. A etimologia da palavra emoção, do latim emovere, que é sacudir, pôr em movimento, é o ponto de partida para Bel César definir a emoção como uma energia em movimento. Sem ela, a vida humana careceria de cor e progresso. Contudo, na visão budista, a emoção não é um fim em si mesmo, mas um condicionante da perspectiva. Como ensina o Lama Ganshin, não há nada de errado em ser emocional. Por meio do budismo, você vai aprender a seguir as emoções positivas e deixar as negativas. A autora ela introduz o conceito vital de make-up interno. Assim como nós cuidamos da aparência externa, devemos cuidar do nosso espelho interno por meio de uma moralidade da paz. As emoções positivas elas são reparadoras, como a fé e a compaixão, que são virtudes mentais que revitalizam o indivíduo. Elas são flexíveis, ampliam a visão e nos tornam disponíveis para o novo. E as emoções negativas, destrutivas, aflitivas, elas são chamadas de obscurecedoras. Elas criam uma lacuna entre a aparência e a realidade. Quando movidos pelo apego ou a raiva, tornamos-nos rígidos. E essa rigidez consome a nossa energia vital, levando à exaustão. O objetivo, então, da prática não é um autocontrole frio ou uma insensibilidade,
mas o desenvolvimento de uma inteligência emocional budista, a capacidade de identificar o sentimento no exato momento em que ele surge e discernir se ele obscurece ou ele clareia a nossa percepção de realidade. A anatomia das emoções, os 51 fatores mentais. Para compreender a mente, o budismo utiliza o Abhidharma, a doutrina final, que mapeia a psique de forma cirúrgica. O indivíduo é visto como Nama-Rupa, o composto de fatores mentais, Nama, e os materiais, Rupa. Belshazzar detalha os 51 fatores mentais, que são as engrenagens da nossa experiência. As 6 emoções básicas, os venenos raiz, são aflições mentais, que sustentam o sofrimento cíclico, o samsara. O apego, a raiva, a ignorância, o orgulho, a dúvida e visões falsas. Os 11 fatores virtuosos são as qualidades que são antídotos naturais para o sofrimento e devem ser cultivadas ativamente. Fé, um senso de vergonha, uma consideração pelos outros, o desapego, o não ódio, não confusão, esforço entusiástico, flexibilidade, maleabilidade, conscienciosidade, não violência, equanimidade. E as 20 emoções secundárias, como inveja, preguiça, hipocrisia, derivam desses venenos reais e criam uma instabilidade mental. A mente, originalmente pura, como um cristal, é encoberta por essas camadas. O desenvolvimento espiritual é o processo de descascar a cebola, até encontrar a bondade fundamental. A desconstrução do ego e a noção do eu. O budismo propõe que a causa raiz do sofrimento é o apego ao eu, a crença de que possuímos um eu sólido e independente. Lama Ganchen ilustra esse desapego usando a metáfora do irmão. Quando realiza algo positivo, ele diz, meu irmão fez isso, evitando a fixação egoica. Os 5 agregados. O processo cognitivo. A noção do eu é um rótulo colocado sobre uma sequência rápida de 5 agregados. Forma, que é a base física e os órgãos sensoriais, visão, audição. A sensação, que é a qualificação instantânea da experiência como agradável, desagradável ou neutra. A discriminação, que é a identificação do objeto ou a rotulagem, isso é bom, eu quero. Fatores composicionais, onde residem os 51 fatores mentais e as marcas kármicas. É a intenção que impulsiona o hábito. E consciência, que é o carimbo final que autentica a experiência e cria a ilusão de um observador contínuo e sólido. A metáfora do fax interno. Belshazzar utiliza essa analogia moderna para explicar o karma. As informações, que são os estímulos, chegam como sinais de fax. Nós só imprimimos o documento, que é consolidamos esse padrão negativo, se colocarmos papel e dermos o sinal de recebimento. Desprogramar-se significa tirar o papel do fax interno, perceber o estímulo, mas não permitir que a consciência o autentique como uma verdade absoluta sobre quem somos. A vergonha, entre virtude e opressão. Belshazzar oferece uma diferenciação técnica crucial entre a visão ocidental e oriental sobre vergonha. No budismo, a vergonha virtuosa é a função mental que nos monitora para agirmos corretamente por respeito à nossa própria dignidade. No Ocidente, contudo, a vergonha é vivida como um sentimento opressor e paralisante, frequentemente ligado ao medo da exclusão. O sonho da purificação. A autora narra um sonho simbólico. Ela era condenada a se sentar sobre as próprias fezes diante de um grupo. Durante o sonho, uma voz lhe diz: você ainda vai se limpar antes de se sentar sobre as fezes dos outros. Esse insight revela que a vergonha surge da não aceitação de uma autoimagem idealizada. Aceitar a própria sujeira, que são suas falhas, com compaixão é o antídoto. Ao nos limparmos internamente, deixamos de ser alvos fáceis para manipulação alheia ou para o papel de bode expiatório. A vergonha deixa de ser um peso para ser o sentido que é o correto, devolvendo-nos o eixo de integridade. A autossabotagem e a ausência de gentileza. A autossabotagem é analisada sob o termo tibetano Drin Chum, que significa pequena gentileza, ou ausência dela. É o desprezo por si mesmo, algo que o próprio Dalai Lama estranhou ao notar como os ocidentais sofrem de baixa autoestima. A raiz da autossabotagem está na incapacidade de apreciar a própria vida, a preciosa vida humana. Entre a apreciação, savory, versus culpa. Belshazzar conecta a psicologia de Brya e Verov com a prática budista. A apreciação é a causa da felicidade estável.
Para combater a culpa judaico-cristã que nos faz sentir indignos de sucesso, a autora sugere as 5 atitudes para promover a savoring, que é a apreciação. Partilhar o valor das conquistas com os outros, formar memórias dos eventos positivos, praticar a autocongratulação, que é reconhecer o seu próprio mérito, e aguçar as experiências sensoriais, que é viver o momento. Deixar-se absorver plenamente pela experiência. Essas práticas alimentam a mente desperta e desconstroem o padrão de punição inconsciente que sustenta a autossabotagem. Métodos de transformação, Sutrayana e Tantrayana. Existem 2 caminhos principais para lidar com a energia emocional. O Sutrayana, que é o caminho gradual, que trabalha com a aplicação de antídotos mentais. É como fortalecer o sistema imunológico mental para que, quando a emoção negativa chegar, tenhamos resistência. Um antídoto para a raiva é a paciência, um antídoto para a avareza, a generosidade, antídoto para a ignorância, a sabedoria. É um método de cultivar virtudes para enfraquecer gradualmente esses venenos. No Tantrayana, que é o caminho do resultado, também chamado de Vajrayana, é a via de transformação direta. Em vez de evitar a emoção negativa, o praticante a utiliza como combustível. É transformar o veneno em remédio. Exige o uso da imaginação positiva para visualizar-se já puro e a conexão com uma linhagem, uma relação mestre-discípulo. Belshazzar compara: o Sutra é a estrada pavimentada, o Tantra é a Ferrari que corre nela em alta velocidade. O Tantra busca a iluminação nessa mesma vida, transformando energias sutis. O poder do silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma ferramenta de cura técnica. Existem 21 definições de silêncio na tradição budista, funcionando como um meio de desprogramar o automatismo. Tem a respiração do amanhã, baseada no texto de 1600 anos de Abhidharma Kosha. Essa prática ajuda a dar o tom do dia, focar no movimento de entrada e saída do ar pelas narinas. Contar primeiro a saída do ar, a expiração, depois a entrada e inspiração. Isso ajuda a focar nos pensamentos interiores. Repetir o ciclo 10 vezes. Se a mente se distrair, reinicie a contagem. A visão sobre a morte e os próprios sofrimentos. Belshazzar conclui integrando a finitude como a maior estímulo para a vida. Ela dedica-se a 4 sofrimentos: nascimento, envelhecimento, doença e morte. O seu projeto, o sítio Vida de Clara Luz, nasceu do sonho de fundar um espaço onde as pessoas pudessem morrer em paz. A autora utiliza a história chazídica dos mortos que ressuscitam por meia hora apenas para ler livros sagrados compulsivamente. Isso ilustra o valor do tempo. Refletir sobre a morte 3 vezes ao dia não é mórbido, mas sim uma forma de desapegar de prazer efêmeros e focar na purificação mental. Colher a essência da vida significa usar o tempo para a transformação interior, garantindo que não voltemos para casas de mãos vazias. A morte é o lembrete final de que somos todos interdependentes e que a paz interior é a única base sólida para a paz mundial. E aqui eu quero agradecer enormemente a Belshazzar por essa profundidade que é esse livro, pela sua história, pelo seu filho, Lama Michel Rinpoche. Tem até entrevistas dele, que desde criança ele foi para o Tibete e viveu essa experiência. E eu quero convidar você para ouvir um cappuccino especial com a presença da autora. Muito obrigada!